Olá, nós ainda estamos acolhendo a notícia da morte do Santo Padre, o Papa Francisco, e essa é uma realidade que nos toca não apenas de forma efetiva, porque de fato o Papa tem um lugar na Igreja fundamental, mas também afetiva. Nós olhamos para o Papa como alguém quase da família. Os fiéis católicos sempre estabeleceram essa relação quase filial com o Bispo de Roma, e por isso nós ainda estamos em um luto, que é um luto afetivo, mas também efetivo. E essa questão de um luto efetivo nos coloca numa angústia de saber se, ou de imaginar, ou de pensar, se o próximo vai levar à frente a agenda de Francisco e as reformas que Francisco iniciou na Igreja. É muito difícil nós fazermos uma síntese do magistério de Francisco, porque é um magistério extremamente rico, né? E é um magistério que iniciou uma infinidade de processos. Nesse sentido, o que talvez nos dê mais tranquilidade é que é muito difícil alguém conseguir trancar todos os processos iniciados pelo Papa Francisco, porque são muitos e em diversas áreas da Igreja. Mas eu gostaria de apontar 5 elementos que, a meu ver, no magistério de Francisco, são quadros interpretativos do seu magistério e da sua forma de pensar a Igreja. O primeiro elemento é entendermos Francisco como um Papa do Concílio Vaticano II. Os papas que o precederam, João Paulo II e Bento XVI, são papas que migraram para o concílio, já com as suas teologias estabelecidas. Francisco é um papa gestado teologicamente dentro do Concílio Vaticano II. E por isso a sua teologia é uma teologia profundamente conciliar, com todos os elementos próprios do concílio e das suas questões metodológicas. Por isso, em Francisco, o magistério não é um magistério estático, mas dinâmico, como foi o magistério do Concílio Vaticano II. Um magistério que, em contato e a partir da realidade, portanto de caráter mais indutivo, estabeleceu como também pensar as questões de fé. E a teologia de Francisco também é uma teologia de caráter dinâmico. Recordemos que Francisco escreve um breve documento chamado Ad Theologiam Promovendam, onde ele diz que a teologia tem que ser hoje indutiva, contextual e em saída. Uma teologia com os pés bem fixados na realidade. Olhar para Francisco é olhar para um homem do Concílio Vaticano II. Mais do que rotulá-lo como progressista ou conservador, é entendê-lo dentro dessas linhas que são as linhas conciliares. Francisco retoma na Igreja a lógica conciliar. Essa lógica que nos pontificados de João Paulo II e Bento XVI ficou muito mais parada e estagnada, é retomada com todo o fervor e frescor no pontificado de Francisco. Um segundo elemento importante é entendermos que Francisco olha para a Igreja e a compreende sempre como uma igreja em saída, ou seja, uma igreja que não existe para si mesma, mas que existe para a realidade. Por isso Francisco fala muito de uma igreja não autorreferencial. Nós não somos referência para nós mesmos. A nossa referência sempre será o Evangelho. O Evangelho nos coloca sempre em saída. O concílio chamava isso de dimensão sacramental da igreja. A igreja, ela é um sacramento. Ela existe para comunicar a graça de Deus, ela não existe para si mesma. Tanto é que nós devemos pensar que nós só estabelecemos e só nos salvamos se nós estivermos salvando, comunicando vida, comunicando salvação. A lógica de Jesus deve ser a lógica da igreja. Jesus assumiu esta lógica em saída, para o mundo, para a realidade. É a mesma lógica para a igreja segundo Francisco. Um terceiro ponto é que Francisco entende a igreja e usa a imagem de hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? É aquele hospital que recebe todo mundo, em qualquer situação. Francisco olha para a igreja não como um clube para santos, para piedosos, um clube exclusivo para alguns. Não, a igreja não é uma sociedade fechada. A igreja é uma grande comunidade onde todos têm lugar. Recordemos que na Jornada Mundial da Juventude em Portugal, Francisco repetiu várias vezes, a igreja é para todos, todos, todos. E ele repetiu constantemente essa expressão. A igreja não é para alguns, a igreja é para todos. Todos têm que se sentir em casa dentro da igreja. A nenhum de nós é dado o direito de julgar. Esse direito que, inclusive, pertence apenas a Deus.
e nós, pelo Evangelho, percebemos que nem sempre Deus o usa, não foi dado a nós. A nós é dado o dever de acolher, mas nunca o direito de julgar. Um quarto pilar importante para Francisco é que a Igreja precisa estar ligada, conectada e preocupada com a realidade. Para Francisco, tudo aquilo que diz respeito à realidade diz respeito à Igreja. Como já faz parte da tradição católica, que tudo aquilo que é humano não pode passar indiferente à Igreja. Ora, por isso Francisco assinala a centralidade dos pobres no coração da Igreja, porque eles são centrais no Evangelho. Por isso Francisco assinala a questão das injustiças sociais, toda a problemática da desigualdade social, que Francisco, inclusive, diz que é o maior dos males sociais. Por isso Francisco assinala e aponta para a questão climática, para a questão ecológica. Ora, Francisco olha para a realidade e entende que, se da mesma maneira como nós afirmamos que o Verbo se fez carne nessa realidade, nós precisamos afirmar que a Igreja está encarnada nessa realidade. E tudo que diz respeito à realidade, diz respeito à Igreja. A Igreja precisa olhar para o Evangelho para entender quais são os critérios de julgamento da realidade. E os critérios são aqueles que Francisco constantemente tem nos apontado. De modo muito particular, o grito dos pobres e o grito da terra. E um quinto ponto, fundamental, e o legado talvez mais radical para a conversão da Igreja, é uma Igreja toda sinodal. Uma Igreja não mais pensada como uma pirâmide de cima para baixo, Papa, bispos e povo, mas uma Igreja pensada, na lógica do Concílio Vaticano II, em uma ideia circular. Um grande povo de Deus que caminha unido na história, carregando o Evangelho de Jesus. Esta Igreja, toda ela, é responsável pelo anúncio do Evangelho. E é a partir da escuta e do discernimento da voz do Espírito, mas também da escuta entre nós e do discernimento dos fiéis todos, não apenas do Papa, dos bispos, mas de todos os batizados, que nós vamos entendendo quais são os caminhos que devemos tomar na história. A Igreja, como é pensada hoje, não é uma Igreja sinodal. Esse é o desejo de Francisco. A sinodalidade, este caminhar juntos, é o legado de Francisco para a sua posteridade e é a missão que nós recebemos de Francisco, que é o nosso dever de casa. Nós precisamos, nas bases, comunidades, paróquias e dioceses, estabelecer a lógica sinodal para a Igreja. Francisco diz que o que Deus aguarda da Igreja no terceiro milênio é que ela seja toda sinodal. Ora, esse é o nosso dever de casa. O Santo Padre agora da eternidade, com certeza, intercede por nós e nos ajuda também a colocarmos a Igreja a caminhar dentro da história, como o Concílio nos pediu, como ele nos pediu e como com certeza o Evangelho quer.